Olá, turminha, vamos para mais uma aula de matemática, livro, página 201. Eu vou mostrar para vocês algumas coisinhas que eu separei aqui e nós vamos falar o seguinte, que medida que usamos, né? Olha só, aqui nós temos um pacotinho de gelatina. Esse pacotinho de gelatina, que medida que a gente usa? Será que já tem quilo? A gente pode usar a medida de quilo aqui? Ah, nesse pacotinho tem 1 quilo. Será que dá? Não, a gente usa uma medida menor, que é o grama, tá? Esse pacotinho, ele tem 25 gramas, tá bom? Então, quem respondeu grama, acertou. Vamos lá. Aqui agora nós temos um pacote de sal, tá bom? Este pacote de sal, quando ele estava cheio, né? Tá aqui o pacotinho de sal. Será que eu comprei ele com qual medida? Qual medida que a gente pode usar nesse pacotinho de sal aqui? Será que grama? Será que ele tem mais do que grama, uma medida maior? Muito bem. Quem respondeu quilo, né? Ele tem 1 quilo esse pacotinho de sal aqui. Então, a medida que a gente usa nele para medir ele é quilo, 1 quilo. E aí eu trago para vocês uma latinha de atum. Esse atum aqui, será que eu compro ele por quilo? Será que nessa latinha aqui já tem 1 quilo ou é uma medida menor? Ah, muito bem. Quem falou grama acertou. Essa latinha aqui, ela tem 130 gramas, tá bom? Não chegou ainda a 1 quilo, porque vocês vão ver já já que para dar 1 quilo a gente precisa de 1000 gramas. Então, aqui não tem como eu falar que eu comprei por quilo, tá bom? Eu uso a medida gramas, menor do que quilo, tá bom? Agora eu trago para vocês um pacotinho de macarrão. Esse pacote de macarrão, quando ele estava cheinho, eu comprei ele como? Qual medida que eu usei aqui? Será que é gramas? Será que é quilo? Muito bem, não chega a quilo, é uma medida menor. 500 gramas. Eu posso falar assim que neste pacote de macarrão nós temos o que? Meio quilo. 1 quilo inteiro, eu não acabei de falar para vocês que tem que ser 1000 gramas? Então, metade de 1000 é o quê? 500 gramas. Então, eu falo que este pacote de macarrão tem 500 gramas ou meio quilo, tá? Eu dividi o quilo ao meio e peguei uma metade, que é 500 gramas, tá bom? E agora eu vou mostrar para vocês aqui este pacotinho de polvilho. Ele, que medida que eu uso? Quilo, muito bem. Ele tem 1 quilo, tá certo? Então, ele tem 1000 gramas. Eu vou mostrar para vocês uma outra coisa. É uma caixinha de arroz, tá? Se eu pego aquele pacote grande de arroz, ele vem 5 quilos. 5.000 gramas, olha só. Mas essa caixinha aqui, que é um arroz para risoto, ele só tem 1 quilo, ou seja, só 1000 gramas, tá bom? Agora eu vou mostrar para vocês uma outra coisa. É um potinho de margarina, tá bom? Esse potinho de margarina, será que ele chega a 1 quilo? Será que eu falo, eu quero uma... Esse não. Existe até margarina de 1 quilo, né? Mas é um pote bem maior do que esse. É o dobro desse, porque esse tem o quê? 500 gramas. É uma margarina de 500 gramas, ou seja, meio quilo, ó. 500 gramas. O G significa grama, tá bom? Então, eu vou ao supermercado, a margarina que eu compro é de meio quilo, ou seja, 500 gramas, porque 1 quilo inteiro tem 1000, a metade tem 1000 gramas e a metade é 500 gramas, tá certo? Aí, eu não tenho para mostrar para vocês, então eu vou mostrar a figura. Eu fiz um elefante aqui de costa, lindo meu elefante, né? Parece muito um elefante, por isso eu até escrevi, tá bom? Um elefante, será que ele pesa gramas? Muito pouco, né? Um elefante adulto. Será que ele pesa quilos? Também é pouco. Elefante pesa toneladas, tá bom? É mais do que quilo. Quando a gente junta 1000 gramas,
a gente troca por 1 quilo, tá? E quando a gente junta 1.000 quilos, que é o caso do elefante, que tem até mais do que isso, a gente troca por toneladas, então é uma medida maior. O hipopótamo também, que eu só escrevi, porque não sei desenhar o hipopótamo, ele também pesa toneladas, tá bom? Mais de 1.000 quilos. Então, para cada coisa, a gente usa o quê? Uma unidade de medida. Por exemplo, se a gente vai lá e pesa a nossa massa, o nosso peso, eu tenho 63 quilos. Então, 63 eu falo quilos. Eu não posso falar em gramas, porque o mais adequado para usar, no meu caso, são quilos, tá bom? Se eu vou lá e vou comprar margarina, eu uso gramas, porque eu compro meio quilo, 500 gramas. Então, para cada coisa a gente usa, né, uma unidade, ou o grama, ou o quilo, ou a tonelada. As mais usadas são essas, tá? Existem outras, mas as mais usadas são essas. Então, eu acho que vocês já descobriram que nós vamos falar nesta unidade sobre a medida de massa. O que é isso? Peso, que a gente chama de peso, tá bom? Como que a gente mede a massa, o peso dos produtos, dos corpos? A gente usa o quê? Balanças, né? Diversos tipos de balança. Quando a gente vai medir pesos de alimentos, é essa. Peso do nosso corpo é essa. De alimento também a gente pode usar essa. Essa balança aqui, que é a de equilíbrio, tá bom? Então, para medir massa, que é peso, né? Considerado peso, a gente usa as balanças. Então, dá uma olhadinha. Para determinar a medida da massa ou peso de um corpo, usamos balanças, como as das fotos. A unidade fundamental para medir a massa, ou seja, calcular o peso, é o quilograma. O que a gente usa mais, o fundamental é o quilograma. O quilograma, ele tem a abreviatura de kg, tá bom? Toda vez que a gente olha essa abreviatura, kg é quilograma, ou simplesmente quilo, tá bom? A gente fala quilo. Quero um pacote de arroz, de açúcar, que geralmente tem 5 quilos. Existem menores também, tá? Com 2 quilos, mas geralmente a gente compra um de 5 quilos, tá bom? Aqui vocês vão escrever 3 produtos que costumam ser vendidos em pacotes de 1 quilograma, de 1 quilo, de 1 kg, porque a abreviatura de quilo é o quê? Kg, tá bom? Vocês vão colocar 3 produtos aqui que é geralmente vendido em 1 quilo. Eu já mostrei alguns aqui que, se vocês prestaram atenção, vocês vão lembrar, tá bom? Lembra do sal, do polvilho? Tem vários outros, tá bom? Vocês vão escrever aqui. Depois, número 2. Outra unidade padronizada também muito usada em medida de massa, ou seja, do peso, é o grama. Lembra que eu mostrei várias coisas para vocês? Ó, a lata de atum, ela não chega a ter 1 quilo, então eu preciso de uma unidade padrão para medir ela, que é o quê? Grama. Quando as coisas não têm muito peso, que não chega a 1 quilo, então ela é medida em grama, tá bom? Então, outra unidade padronizada, também muito usada em medida de massa, é o grama, que é só representada pela letra G, que é a milésima parte do quilograma. Como assim, professora? 1 quilo não tem 1.000 gramas juntos? Então, o quilograma, ele é uma parte desses 1.000, tá? Então, se eu tenho 500 gramas, eu tenho a metade de 1.000. Então, eu tenho meio quilo, tá bom? 1 quilograma, vocês vão completar. Tem quantos gramas? Acabei de falar para vocês, tá bom? E usando a fração 1 grama, é como? 1 grama, vocês vão pegar, dividir em 1.000 e pegar uma partezinha só. Então, tem 1 milésimo, porque 1.000 junto tem o quilo, o quilograma.
1 grama é só uma partezinha, 2 gramas, 3 gramas, 500 gramas, 999 gramas. Hora que chega em 1000, já é 1 quilograma. Então, 1 grama eu reparto em 1000 e pego uma só, uma partezinha só, tá bom? Ela é bem menor do que o quilo, porque o quilo tem 1000 gramas juntos. Usando o decimal, aqui vocês vão completar o seguinte: 1 grama, ela tem quantas partes do quilograma? Vocês vão fazer o seguinte, ó. 1 grama, ela tem 0, ela não chega no quilo, aí eu ponho vírgula. 0 o quê? Ela tem 0,001. Por quê? Ela só tem uma parte dos 1000. Ela não tem 2 partes, ela não tem 100, ela só tem uma parte dos 1000, tá bom? Então, vamos lá. Número 3. Pense em um saco de açúcar de 1 quilograma. Imagine agora 1000 desses sacos. Então, faz de conta que a gente está pensando em um saquinho que tem 1 quilograma. Ó, imagine agora 1000 desses sacos. Tem 1 quilograma, 1 quilo. E 1000 tem 1000 quilos. A medida da massa peso de todos juntos é 1000 quilogramas, ou 1000 quilos, tanto faz, ou 1 tonelada, que é representado pela letra T. Lembra que eu falei para vocês? Se a gente juntar 1000 quilos, dá 1 tonelada, tá? Então, agora vocês vão completar aqui, ó. 1 tonelada tem quantos quilos? Ou 1 quilo é igual a quantas toneladas? Então, aqui, ó, vocês vão ter que dividir do mesmo jeito que eu dividi. 1 quilo, ó, 1000 quilos é 1 tonelada. Dos 1000, se eu pego um só, é 1 quilo. 1 quilo, se eu pego 1000 quilos, é 1 tonelada. Então, eu divido em 1000. Pego uma parte só, é 1 quilo. Se eu junto os 1000, é 1 tonelada, tá bom? Complete cada frase com a unidade de medida de massa mais adequada. Use as unidades de medida citadas nesta página. Então, vamos lá. João comprou 100 de queijo. Será que ele comprou 100 quilos, 100 gramas ou 100 toneladas de queijo? Qual que é a melhor unidade de medida para a gente usar aí? O rinoceronte, ele pesa 2 quilos, 2 gramas ou 2 toneladas? Ana comprou 5 de arroz no supermercado. Será que ela comprou 5 gramas? Imagina, 5 gramas é um pouquinho de arroz, né? 5 quilos ou 5 toneladas. Então, vocês vão escrever se é grama, se é quilo ou se é toneladas, tá bom? Pode escrever e colocar o símbolo na frente para ir treinando, tá certo? Lembrando sempre que, ó, 1 quilo, mais importante guardar, 1 quilo tem 1000 gramas. 1 tonelada tem 1000 quilos. Então, a menor medida dessas 3 que nós estudamos é o grama. Depois é o quilo ou quilograma e depois é a tonelada, tá bom? Dessa que nós estudamos. Ó, por ordem, vamos falar por ordem de tamanho. A menor medida é o grama. Depois, se eu juntar 1000 gramas, é 1 quilo. 1000 quilos é 1 tonelada, tá bom? Boa aula!